Oi, tudo bem, galera? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu trouxe uma reflexão de um programa que eu assisti aqui na TV, aqui na Inglaterra. Eu sempre assisto esse seriado, né, essa série com meu marido, que chama Catfish. E todas as vezes eu me pego discutindo, né, esse assunto com o Joe, me pego pensando, eu vou pro trabalho pensando nesse assunto. E aí pensei, por que não trazer isso pro YouTube para discutir com o pessoal, para ouvir diversas opiniões, afinal de contas, né, deve ter muito mais gente que já passou por isso ou que sabe falar disso e eu queria ouvir, né? Queria ouvir as suas experiências, ouvir as suas histórias. Pessoalmente isso nunca aconteceu comigo, mas qualquer um, né, tá suscetível a passar por uma coisa dessa, né, a vivenciar uma história dessa. Então eu vou explicar primeiro pra vocês o que é Catfish, tá? É um programa, já falei com vocês, né? É um reality show americano baseado num filme chamado Catfish, que foi lançado em 2010 com a história do Nev. O Nev se relacionou com uma menina na internet achando que ela era uma pessoa e, no fim das contas, depois de muito tempo, né, de relacionamento, de confiança, descobriu que ela não era quem ela é. E acho que o irmão dele era produtor e essa história toda virou um filme. E baseado nesse filme, muitas pessoas começaram a enviar para ele as suas histórias, se identificando com a história dele. E aí ele, junto com o Max, montaram um seriado e eles fazem pra MTV. Eu não sei se tem no Brasil, mas eu tenho certeza que se você olhar na internet, você vai conseguir encontrar e é muito interessante, assim, demora mais ou menos 45 minutos cada episódio e é muito, muito legal. Ah, vou explicar pra vocês aqui um pouquinho do que é. Bom, na internet, aqui ó, a expressão catfish significa o seguinte: é uma pessoa que cria um perfil falso na internet, né, e põe em mídias sociais, fingindo ser alguém, né, que não é. Ela pode usar também fotos de outra pessoa, biografias de outras pessoas. Que mais eles falam? Fazendo, né, interagindo com as pessoas e fazendo com que eles se apaixonem por elas. E expliquei, né, da onde é que surgiu o nome do programa. Então a intenção deles é o seguinte: eles recebem um e-mail de alguém falando, Nive, Max, eu tô me relacionando com uma pessoa, tô namorando ela há 3, 4, 5 anos e eu nunca tive contato com ela. A gente às vezes fala no telefone, tem gente que nem no telefone fala. E já mandei dinheiro pra ela, ou tem gente que manda dinheiro, tem gente que manda iPhone, tem gente que eles são cara de pau, pedem dinheiro mesmo, as pessoas que se relacionam, mandam cada história que eu fico assim, como que a pessoa nunca conhece a outra, nunca viu a outra e vai mandar dinheiro pra outra? Como, né? Como assim? É muito doido, assim, muito doido, e eu me pego pensando nisso, né? É muito confuso. Mas o programa basicamente é isso. Então eles escolhem o caso. Bom, então eu vou pegar o caso aqui da Cíntia, que falou que está conversando com, né, um rapaz chamado Joe, que mora na Inglaterra, e vamos ver se ele é ele mesmo. Então eles entram no perfil, eles fazem um rastreamento, procuram a foto da pessoa, né, jogam a foto num programa para descobrir se essa foto veio realmente de onde é. E aí eles falam, essa foto não tem nada a ver com esse perfil, né, ou não foi postado daí, eu não sei. Eles fazem toda uma pesquisa, eles entram em contato com as pessoas, né, que estão ligadas a esse perfil, começam a procurar e aí entram em contato com a pessoa e perguntam se ela quer conhecer, né, a tal pessoa que quer ser conhecida. E é muita, gente, é muita emoção, assim, dos dois lados, porque muita gente, assim, quando descobre que o outro, a decepção, assim, da pessoa, de quando ela vai conhecer e descobre que o outro não é o que prometeu ser, sabe? E se sentem traídas, se sentem, sabe, magoadas. É muito sério isso. É muito sério. Muita gente faz, né, pelo que eu observei, né, no programa, e depois eles vão lá no dia seguinte, dão uma oportunidade para a pessoa se explicar e conversar, né, e falar por que fez isso. Muita gente se sente mal, né, ou se sente inferiorizada, ou se sente feio, ou se sente, ou não se aceita, e aí mente pro outro que é um perfil assim, para que a pessoa acredite que ela é bonita e tal, e se apaixonar por ela.
Outras pessoas fazem de maldade mesmo, tem namorado, tem toda uma vida, né, ou é casado e quer brincar com o outro, quer né, sacanear mesmo, faz brincadeira, porque é legal ter alguém apaixonado por você, e aí você põe fotos falsas e tal. E o que é pior, né, envolve foto de gente que não tem nada a ver com isso. Você imagina eu um dia tá lá no Facebook de alguém com um nome diferente, né, me relacionando com um cara, e eu não saber de nada disso, alguém ter roubado a minha foto. Então, o que é muito sério, gente, isso é muito sério, né? Você usar a foto de alguém, você usar o nome de alguém, a biografia de alguém, ou enganar alguém. E me perguntando, assim, por que é que as pessoas se deixam enganar? Porque teve gente no programa que namorava 3, 4 anos com a pessoa, né? Teve gente que conversava pelo telefone, mas depois descobriu que a pessoa mandava uma outra pessoa se passar pela voz. Né? Era uma menina, estava se relacionando com outra menina, achando que era um cara, e ela pediu pro primo dela fingir que era ela. Porque ela não queria contar pra garota que ela era uma menina. E tinha outro caso que era um cara se relacionando com uma menina e falava que era isso, que era aquilo, que era modelo e tal. Depois ele foi descobrir, não tinha nada a ver. A mulher tinha um monte de filho, era casada. E fingindo que era alguma coisa que ela não era. Então a pessoa ficou super decepcionada, ficou magoada, né? Porque as pessoas contam mesmo a vida toda, né? E desabafam. Uma coisa que eu observei também no programa é que normalmente as pessoas que se deixavam, né, enganar, elas estavam passando por alguma crise, ou tinham perdido alguém da família, ou estavam passando por uma coisa séria de saúde, e ficavam mais frágeis mesmo. E aí esses catfish, né, se aproveitavam e criavam uma amizade. Ah, gente, teve um caso, que eram duas meninas da internet e uma menina fingiu ser um cara, né, um rapper lindo e tal, botou foto dele pra que a garota se apaixonasse por ele. E no fim da história, quando ela foi conhecer, né, e descobriu que era uma menina, ela falou, olha, porque você tava no grupo lá de relacionamento, eu percebi que você tava dando confiança pro carinha que eu tô afim, aí eu criei um perfil falso, bonitão, pra dar mole pra você e você largar o meu namorado em paz. Só que não foi só uma brincadeira, né? Ela ficou 3 anos fazendo isso com a garota e a garota achando que estava se relacionando com alguém. E esse alguém nunca aparecia na vida dela, esse alguém nunca que vinha conhecer, nunca que levava ela pra sair, né? E era tudo por maldade, era tudo por vingança. E eu não sei como é que alguém consegue fazer isso por tanto tempo, né? Por tanto tempo se vingar assim de alguém. Que feio, né? Eu achei isso muito, muito feio. Porque quem faz não tá só aprisionando o outro, você se aprisiona também. Você tá participando, você tá ali. E eu fiquei me perguntando assim, por que será que as pessoas se permitem, né? Consciência, né, que estão magoando o outro, será que elas têm consciência do perigo que é? Porque muitas vezes na internet você não tem um rosto, você é quem você quiser, né? Se você colocar lá um perfil falso, uma biografia falsa e começar a se relacionar com as pessoas, eles vão saber quem você é, né? Mas por outro lado, depois o programa começou a mostrar, muitas dessas pessoas também sofreram. Eu não tô aqui para justificar, não tô aqui para dizer, o que é certo, o que é errado. Eu tô aqui para conversar com vocês, eu queria muito ouvir de vocês isso. E também não quero generalizar, tá? O que eu tô dizendo é o seguinte, como que uma pessoa pode se relacionar com a outra por 5 anos sem ter dado um basta, sem querer conhecer, sem ter ao menos se visto pelo Skype? O que é muito estranho, tá? Uma coisa é o seguinte, gente, eu sei que tem gente que tem encontros pela internet, eu nunca fiz, eu nunca gostei muito disso. Eu sou muito comunicativa, gosto de indicar a cara, gosto de olhar no olho, gosto de encostar na pessoa. Mas eu tenho muitos amigos, gente, que conheceram seus maridos pela internet. Eu tenho uma amiga que conheceu o marido pela internet, começaram a namorar, né, paquerar, ela se mudou e casaram e estão super felizes até hoje. Eu tenho um amigo que mora aqui também, que ele é piloto e ele conheceu a esposa dele num site de relacionamento. Ele falou, conheci uma menina, conversei, né, um mês, chamei ela pra jantar, não era a garota certa, não achei ela legal, foi. Aí a segunda menina, né, conversei, chamei pro cinema, levei ela pro cinema, a gente começou a se relacionar, era a mulher da minha vida, pronto, era minha esposa. Tá casado, tem filhos, tá feliz. Então eu acho que assim, se você usa a internet como um meio, ok, né,
não é como um todo. Eu não sei se eu vou conseguir me explicar, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você usa a internet para conhecer pessoas, ok, mas então que você conheça essa pessoa, né? Porque é muito perigoso você ficar num relacionamento de, sei lá, 5 anos, sem nunca ter visto, sem ter gente que nunca ouviu a voz, tem gente que manda dinheiro pra essa pessoa e não sabe quem é, e nunca nem sequer olhou no Skype, né? Eu não tô dizendo pra você que, porque você conheceu a pessoa na internet, que não é uma boa pessoa. Mas eu acho que existe um limite, assim, acho que tem um tempo pra que você, depois de ter começado a se relacionar, conheça essa pessoa, nem que seja num local público. Vai no local público, vai num shopping, vai, sei lá, com as suas amigas junto, mas conhece a pessoa. Você precisa conhecer a pessoa. Né? Em uma hora, essa coisa de internet tem que sair e aí você, né, cara a cara com a pessoa. Porque faz parte do relacionamento, né? As pessoas precisam se relacionar, precisam se conhecer. No meu caso, eu também namorei pela internet, mas foi o contrário. Eu conheci o Joe no Brasil, a gente decidiu que a gente ia namorar, mesmo sabendo que ele voltaria 5 meses depois pra Inglaterra. E a gente topou, falou, bom, vamos ver o que vai dar, a gente se ama e eu não quero perder você e nem ele queria me perder, então vamos lá. Requer muita criatividade, porque quando ele veio embora, o horário mudou também. Então eu tava no Brasil com 4 horas de diferença do Joe. O que significa que quando era 8 horas da noite pra mim, já era meia-noite pra ele. Então às vezes eu chegava cansada do trabalho, ia jantar e, né, queria tomar um banho, depois conversar com ele na internet, mas ele já estava muito cansado, queria dormir. Ou quando ele acordava, né, tipo 8 horas da manhã, queria falar comigo num domingo, tinha que esperar, né, porque pra mim era 4 da manhã, então era muito complicado. E o que a gente fazia? Pra dar certo, a gente teve que usar a criatividade. Então a gente fazia muita coisa junto, assim. A gente jantava junto, eu pegava, né, o meu jantar, uma taça de vinho, ele fazia a mesma coisa na frente do computador, a gente jantava e conversava. E também tinha que ter um cuidado muito grande, assim, de estar dando atenção pra minha família e ele pra família dele. Né, de não estar o tempo inteiro carregando o computador, o Facebook ou sei lá o que, porque a gente tomava esse cuidado também. Então a gente tinha um tempo pra gente, mas também tinha um tempo para as outras pessoas. Muitas vezes a gente assistia filme junto, né? Não tinha mais o que falar, a gente já conversou sobre tudo. Então eu colocava um filme, deixava o Skype ligado, no mudo, e ele fazia a mesma coisa, assistia o filme e ficava lá. Então eu tava vendo o rostinho dele, ele tava me vendo, eu tava ali com ele, mas a gente tava vendo o filme. A gente fazia muitas coisas, então a gente trocava carta, né? Eu escrevia carta, tá, Cíntia, tem internet, tem tudo isso, é muito rápido, pra que carta? Porque era gostoso receber uma carta com foto, né? Sem ver a letra dele no papel, né? O perfume dele ali. Então, um namoro à distância é complicado, gente, é muito complicado. E você tem que usar de criatividade pra que dê certo, pra que vocês tenham um assunto, pra que ele saiba o que está acontecendo no seu dia a dia. Então eu deixava o Joe saber todas as coisas do meu dia a dia. Uma coisa que a gente fez no comecinho do namoro foi a gente montou um blog, só nós dois sabíamos qual era o blog, e eu escrevia como se fosse um diário virtual pra ele. Né, hoje eu fiz isso, tô sentindo sua falta, né, hoje eu dei aula, e aí saí com as meninas, e ele me contava, hoje no trabalho foi assim e tal. Então era como se eu soubesse tudo dele e ele sabia tudo de mim. Então, dá pra funcionar. Tem uma amiga que namora aqui mesmo na Inglaterra e o rapaz mora 2 horas de distância e ela, poxa, tô achando super difícil, né? E eu acho que não é todo mundo que consegue. Você tem que se perguntar se isso é pra você. A minha opinião foi, eu falei pra ela, se você gosta dele, se você ama esse cara, você não vai perder ele por causa da distância. Né? Só por um tempo, é um tempo que ele precisa trabalhar longe e vocês podem se ver final de semana, né? Eu tava 12 horas do Joe, né, 12 horas de avião dele e uma passagem super cara indo para outro país e a gente meio que fazia assim, né? Eu vinha de 3 em 3 meses, eu vinha 3 meses, 3 meses eu vinha, aí depois 3 meses ele ia lá, aí depois 3 meses eu vinha, 3 meses ele ia lá. Então era complicado, era difícil e é caro também, né? Então namorar à distância não é fácil. Mas no meu caso deu certo. O meu conselho, principalmente para as meninas, para as novinhas, é tomem um cuidado, muito cuidado. Principalmente assim com blusa da escola. Tem gente que tira foto, né, com uniforme e tal. E aí dê poucas informações sobre a sua vida, né, se você estiver se relacionando com alguém que você não conhece ainda.
Porque você não sabe, por trás dessa câmera, você não sabe quem é. Você não sabe mesmo. E eu não tô dizendo aqui que todo relacionamento na internet não dá certo. Eu tô dizendo que é para ter um cuidado especial, né? E se for se relacionar, que depois de um tempo conheça essa pessoa. Né? Busque conhecer. Se a pessoa estiver te enrolando muito, não dá, não sei o quê, não tenho câmera. Pô, hoje em dia todo mundo tem. Tá, tudo bem, nem todo mundo tem iPhone, ok. Né? Quase todo mundo, mas nem todo mundo. Mas todo mundo tem câmera no celular, né? Eu não sei um celular que não tenha câmera hoje em dia. Eu não sei um lugar que você não conheça que não tem uma lan house. Se você não tem a lan house, tem. Que dá pra você pagar lá, sei lá, R$2 por hora e ver a pessoa pela lan house. Ou na casa de um amigo, será que não tem? Não sei, é estranho. A pessoa te enganar por 3, 4 anos e dizer que não tem câmera, não tem como filmar, não dá pra falar com você, ou... Não sei, é esquisito. Mas eu queria muito saber a opinião de vocês. Fica aí uma dica de um programa pra vocês assistirem. É o Catfish, dá uma olhada na internet, tenho certeza que vocês vão gostar, porque eles são ótimos jornalistas, eles são muito legais. Eu adoro o Max e o Nive. E se você tiver algum caso desse, se alguém já te enrolou na internet, ou se você, por algum motivo, né, fez também com alguém e... Não sei, me conta aí a tua versão da história que eu queria muito saber. Né? Porque eu falei só dos caras malvados, mas tinha muita gente boa que se passava por outras pessoas porque não acreditavam nelas mesmas. Gente bonita, mas que não tinha confiança, já tinha sofrido em outros relacionamentos e não tinha coragem de se relacionar e só se relacionava pela internet fingindo que era outra pessoa. Mas é isso, eu não tenho uma opinião certa sobre isso. O meu único conselho é, preste atenção, toma cuidado, porque isso é sério, né, gente? Isso é muito sério. E eu queria ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua história. Me conta, tá? Se você tem alguma história dessas, me conta. Pronto, o vídeo foi diferente, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui em gostei e se inscreve aqui no meu canal, se você não for inscrito, tá? Clica aqui em se inscrever. Beijo!